O custo pessoal de viver os planos de Deus. Texto áureo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Verdade aplicada. A nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. Objetivos da lição: falar que adversidades não impedem os planos de Deus, mostrar que as provas fazem parte da vida cristã e destacar que Deus está vendo e cuidando de tudo. Referência bíblica: Gênesis 39, versículo 1 ao 4. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Leituras complementares. Salmo 24, versículo 1. O domínio universal de Deus. Romanos 8, 28 ao 39. Todas as coisas contribuem para o bem. 1 Coríntios 7, 20 ao 24. Cada um fique na sua vocação. 2 Coríntios 4, 15 ao 17. O desígnio e efeito das aflições. 1 Timóteo 6, do 1 ao 2. Os deveres dos servos, e Tito 2, versículos 7 ao 10, devemos ser exemplo em tudo. Introdução. A história de José é repleta de preciosas lições para a jornada do povo de Deus em todos os tempos. Na presente lição, nós iremos enfatizar o desenvolvimento do plano de Deus mesmo nas adversidades e oposições. A firmeza e integridade de José, mesmo quando tudo parecia estar dando errado, e a ação poderosa e soberana de Deus em favor dos seus. Capítulo 1. Circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. O desenvolvimento dos planos de Deus na vida do seu povo não significa ausência de adversidades. A Bíblia revela que Deus é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na sua jornada do seu povo sejam contribuições para o bem dos que nele confiam e esperam. Romanos 8, 28. 1.1. Sonhos ou pesadelos? Ser vendido como escravo é uma experiência terrível. Ser vendido como escravo tendo nascido livre é pior ainda. Agora, ser vendido como escravo por seus próprios irmãos de sangue é algo inimaginável. José aparece em cena com cerca de 17 anos em Gênesis 37, versículo 2. Ele estava para viver o melhor da vida e ser integrado aos negócios da família, mas é separado dela para viver sob a sombra do medo e insegurança em uma terra que não era sua, o Egito. Ser comprado como um objeto e passado de mão em mão de estranhos deveria lhe trazer traumas inapagáveis. Porém, apesar dessa terrível situação, diz a Bíblia em Gênesis 39, versículo 2, que o Senhor estava com José. E isso fez e faz toda a diferença. 1.2. A companhia do Deus imutável. José estava na condição de escravo na casa de seu senhor egípcio, mas o Senhor dos senhores estava com ele. E por causa disso, José prosperará em tudo que faz e não importando a condição que se encontra. O próprio Senhor de José podia perceber isso, ao ponto de confiar a ele posições mais importantes. Às vezes, nós ficamos tão preocupados em mudar a nossa condição e sair de onde estamos para ver se as coisas melhoram, que deixamos de nos certificar do mais importante: se Deus
está conosco. Não são as condicionantes favoráveis que determinam o nosso sucesso nas coisas. Isso é um pensamento secular. É Deus quem determina as condições das coisas, por mais difíceis que seja a realidade presente. Devemos estar bem certos disso. 1.3 Fonte de prosperidade. Desde Abraão, Deus sempre deixou claro que Israel não conseguia entender que as bênçãos de Deus sobre Israel tinham o objetivo de abençoar as demais famílias da terra e não apenas Israel. Podemos ver isso no caso de Jacó, cuja prosperidade divina fez seu sogro enriquecer. Gênesis 30:30. E agora, numa condição muito adversa, vemos o mesmo acontecendo com José. Deus, por amor a ele, está usando um escravo para abençoar o seu rico e poderoso Senhor. O nosso Deus não mudou. Precisamos continuar acreditando nisso, que Deus usa seus servos para abençoar outras pessoas. A mulher cananeia entendeu isso e foi atendida pela graça de Cristo, em Mateus 15:27. As bênçãos de Deus são transbordantes. No capítulo 1, nós aprendemos que a presença do Deus imutável em nossa vida é o que determina se algo será bênção ou maldição. Capítulo 2. A fé provada pelas circunstâncias da vida. Assim como Abraão teve sua fé testada, José passou por vários funis divinos que o colocaram no lugar adequado para Deus fazer da sua vida uma bênção para tantos. 2.1 Teste de integridade. Mesmo jovem, José passou por situações muito difíceis na vida. Quase foi morto por seus irmãos, mas acaba sendo arrancado da sua família, sendo vendido como um escravo. Tudo isso foram provas externas, pareciam testes de resistência. Agora, porém, ele passa por uma prova interna, um teste de integridade. A mulher do seu senhor queria possuí-lo. José considera o ato de deitar com a mulher de Potifar mais um pecado contra Deus do que um pecado contra o próprio Potifar. A nossa consideração pelos homens ou medo das consequências dos nossos erros não é o que melhor nos protege de pecar. A coisa mais poderosa para nos ajudar a vencer a tentação, quando tudo é propício ao pecado, é o nosso relacionamento com Deus. Quem Deus é para nós, não importante a situação, é o que faz toda a diferença. 2.2 Teste de resistência. O diabo nunca pode ser convencido. Ele só pode ser vencido. Por isso, não acredite que sua simples recusa às ofertas o farão desistir. A recusa de José deve ter parecido uma afronta àquela senhora egípcia. Supostamente, ela deveria estar acostumada a ter o homem que quisesse. O comportamento de José, portanto, lhe é estranho, mas também estimulante. Ele passa a ser uma caça para ela ao ponto de levá-la à loucura de tentar agarrá-lo à força. Como deve ter sido difícil para José tomar a decisão desta fuga corajosa. Nossa resistência interior à tentação não está... nossa resistência interior à tentação não é estável como nós gostaríamos. Há momentos em que podemos nos encontrar mais vulneráveis do que em outros. É neste momento que o teste de integridade se transforma em um teste de resistência interior. Deus, porém, promete nos livrar se nós confiarmos nele. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 13. 2.3 Um teste de força. José foge porque se conhece. Esse tipo de fuga é a atitude mais corajosa que podemos ter. Aqueles que caem são justamente aqueles que acham que podem ficar em pé por suas próprias forças, que são mais fortes que a sua própria carne. Não são. Ninguém é. Jesus nos alertou sobre isso, em Marcos 14, versículo 38.
Encontramos na Bíblia várias exortações acerca de atitudes que devemos tomar para vencer as inclinações pecaminosas. Uma delas é andar em espírito, Gálatas 5,16, e também fugir, 2 Timóteo 2,22. José era um homem formado e, obviamente, nenhuma mulher poderia forçá-lo a ter relações com ela sem seu consentimento interior. Ele percebe que suas negativas verbais não podem mais manter a mulher longe do seu corpo, e sentindo seu próprio homem interior correndo o risco de sucumbir, ele faz aquilo que os sábios devem fazer na tentação. Ele foge. No capítulo 2, nós aprendemos que os maiores testes da vida não acontecem no exterior, mas dentro de nós. Se formos aprovados por fora, mas formos reprovados por dentro, seremos sempre derrotados. Capítulo 3. Semeadura e colheita. A Bíblia aborda a realidade da semeadura e colheita. Contudo, é importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos. Em tudo precisamos confiar e esperar no Senhor. 3.1. Frutos amargos da integridade. Se engana aquele que pensa que ser íntegro não lhe trará dores e que toda fidelidade renderá recompensas maravilhosas. Não. Nem toda vitória no teste de integridade traz um prêmio imediato. Muitas vezes sofreremos injustamente por decidir não pecar. E é por isso que o caminho do pecado parece muitas vezes o melhor caminho a ser seguido. A tentação oferece uma satisfação rápida e fácil. E quando resistimos à oferta, o próprio tentador pode lançar em nossa cara as dores da burra escolha que fizemos. A mulher de Potifar, sentindo-se rejeitada e frustrada, quer a morte de José com acusação de abuso sexual. José será reservado na prisão para esperar a morte. Mas, mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor estava com José. 3.2. Servindo aos homens como ao Senhor. José não era apenas íntegro, mas também eficiente. Tudo o que era colocado para fazer, fazia com empenho e dedicação. A sua atitude é contrária à que naturalmente teríamos se passássemos por tudo que ele passou e se estivéssemos na condição que ele se encontrava. Deveria fazer tudo de má vontade ou, no mínimo, para sobreviver. Porém, José bem conhecia as promessas de Deus e a aliança do Senhor com o seu ancestral Abraão e os seus descendentes Isaque e Jacó. E por isso fazia o melhor para a glória de Deus, de forma que os homens ímpios percebiam que Deus estava com ele. O apóstolo Paulo nos ensinou sobre isso. Devemos servir aos homens como sendo ao próprio Senhor e para a glória dele. É o que encontramos em Efésios 6, 5-8 e Colossenses 3, versículo 22 a 24. 3.3. A visão espiritual da tribulação. As coisas parecem que vão piorando para José. Ele recebe as revelações de Deus em sonhos e isso o fez ser odiado pelos irmãos a ponto de ser vendido como escravo. Servindo como escravo na casa de Potifar por causa da sua integridade, ele foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não é isso. É lá, na masmorra, que ele vai ganhar a simpatia do carcereiro e passará a ser responsável pelos prisioneiros da guarda. Além disso, por estar preso, é que seus dons de interpretar sonhos vão ser descobertos. Sua interpretação de sonhos livrou o copeiro da morte, mas este esqueceu de José. O mal que o alcançou abriu caminho para que ele estivesse diante de Faraó, dando-lhe a interpretação sobre os seus sonhos. Os homens sonham, mas Deus nunca morre. No capítulo 3,
Nós aprendemos que devemos fazer o que é certo e o que agrada a Deus, porque o amamos, e não fazer nada visando vantagens pessoais. Devemos confiar que é Deus que governa todas as coisas. Conclusão. Temos aprendido que a fé, confiança e integridade dos que pertencem ao Senhor não dependem das circunstâncias. Que cada discípulo de Cristo esteja sempre lembrando que temos o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas. Romanos 8:26. E também nos seguindo mesmo nos momentos mais críticos em nossa caminhada cristã. O Senhor Deus também está conosco, assim como Ele esteve com José. Amém.